Alguns corações demoram mais para aprender a amar, e outros simplesmente esqueceram como se faz. Mas, e se o verdadeiro amor não vier de um beijo apaixonado, e sim de uma leitura em silêncio, de um toque evitado, de um jantar em silêncio? Nem todo romance começa com promessas. Alguns começam com resistência, com muros altos, olhares frios e uma casa onde o vento é a única coisa que circula livremente. Mas quando Charlotte chegou à fazenda Carter, não foi com força, foi com leveza, e foi isso que desarmou William mais do que tudo. Esta história é para você, que já amou alguém que não sabia amar de volta, ou para você, que ainda carrega esperança mesmo depois de tantas portas fechadas. Prepare seu coração, porque hoje você vai viver uma transformação intensa, de duas almas marcadas, de um toque contido e de uma noite que mudou tudo. Comente aqui de onde você está ouvindo essa história. Quero saber até onde esse amor vai chegar. E se essa história já tocou você só com a introdução, então inscreva-se no canal, ative as notificações e envie este vídeo para alguém especial, porque talvez esta também seja a história dele, ou dela, ou sua. O vento quente do Texas soprava sem pedir licença, levantando redemoinhos de poeira ao longo da estrada de terra que levava até o rancho Carter. Charlotte desceu da carruagem com um leve tremor nos dedos, segurando firmemente a alça da pequena mala de couro que carregava. Seus olhos percorreram a cena à frente. Uma grande casa escura de madeira, isolada entre campos áridos e dourados. O sol da tarde, já baixo no céu, projetava longas sombras sobre a varanda, onde uma figura masculina permanecia imóvel, observando-a. William Carter, um homem de postura rígida e olhos cinzentos como aço. Charlotte estremeceu, não de medo, mas de algo que ainda não sabia nomear. Ela havia lido sobre olhares como o dele em seus romances, intensos, impenetráveis, cheios de histórias não contadas, e ali estava ela, vinda de um orfanato distante, com sonhos bordados nas páginas de livros antigos, prestes a entrar em um casamento arranjado, orquestrado pela irmã do homem, que agora a olhava como se ela fosse apenas mais uma tarefa do seu dia. Sem uma palavra, William virou-se e entrou na casa. Charlotte fechou os olhos por um momento, respirando fundo. O cheiro de terra seca e lavanda selvagem dançava no ar. Ajustou o xale sobre os ombros e seguiu em frente, pisando leve, mas com decisão, na varanda de madeira. A porta rangeu quando ela a empurrou suavemente. Dentro, a casa era escura, com móveis pesados, cortinas fechadas e um silêncio que parecia ter vida própria. O som de seus passos ecoando no chão foi a única resposta que recebeu. William estava ao lado da lareira apagada, braços cruzados, maxilar tenso, a expressão indecifrável. O quarto é o último no corredor, à direita, disse ele sem olhar diretamente para ela. O jantar é servido às 6. Não espero atrasos. Charlotte assentiu, engolindo o nó que se formava na garganta. Ela não esperava um buquê de boas-vindas, mas também não estava preparada para tanta frieza. A carruagem partiu lá fora, com o ranger das rodas e o som dos cascos se afastando, selando seu destino com o homem que agora desaparecia por outra porta, como uma sombra que não queria ser seguida. Ela subiu lentamente as escadas, passando os dedos pela madeira entalhada do corrimão, tentando imaginar quantas histórias aquela casa guardava. Quando entrou no quarto, encontrou um espaço limpo, mas sem calor, sem flores, sem retratos. Apenas uma cama, uma cômoda e um espelho antigo com as bordas lascadas. As lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve. Aprendera desde cedo que o mundo não oferecia conforto facilmente e que, às vezes, o amor, se viesse, viria depois da dor. Tirou o chapéu, desfez a trança do cabelo e, quase por instinto, abriu a mala, puxando um de seus romances preferidos. Sentou-se na beira da cama, passando a mão sobre a capa gasta e sorrindo, como se reencontrasse um velho amigo. Naquele exato momento, no andar de baixo,
William Carter acendeu um cigarro lentamente, os olhos perdidos nas chamas da lareira recém-acesa. Ele não entendia por que a presença daquela mulher desconhecida mexia com ele, mas havia algo nos olhos castanhos dela, no jeito como desceu da carruagem, algo que o lembrava do que passou a vida tentando esquecer. E ali, separados por um teto de madeira e um abismo de emoções não ditas, começou a história que nenhum dos dois esperava viver. Mas o que Charlotte ainda não sabia era que o coração mais frio da fazenda já havia começado a derreter, devagar, em silêncio, no exato momento em que seus olhos se encontraram na varanda. Na manhã seguinte, Charlotte desceu para o café com os ombros cobertos por um simples chale, mas com o rosto sereno. Dormira pouco, mantida acordada pelos ventos batendo nas janelas e pelo silêncio espesso da casa. Ainda assim, fez questão de manter os passos leves e o olhar digno. Aprendera desde cedo que, às vezes, a gentileza era a única defesa contra o mundo. A cozinha ainda carregava o leve aroma de café requentado. William já estava sentado à mesa, lendo um jornal amassado. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. Apenas apontou, com um gesto seco, para a cadeira vazia à sua frente. O silêncio entre eles era denso como névoa. Nem mesmo o som das xícaras se movendo era suficiente para quebrá-lo. "Bom dia, Sr. Carter", disse ela com a voz suave, mas firme. Ele virou a página do jornal como se não tivesse ouvido. Após uma pausa desconfortável, respondeu sem emoção: "William, eu não sou seu patrão." "Ainda não." Charlotte mordeu o interior da bochecha, surpresa com a correção. De certa forma, ele havia reconhecido o vínculo que agora os unia, ainda que apenas com a ponta dos dedos. Ela se serviu de café, as mãos firmes apesar da tensão. Do outro lado da mesa, William a observava de lado, sem levantar os olhos, mas ela podia sentir aquela sensação de estar sendo medida, avaliada, como se fosse apenas mais um dos animais da fazenda sendo inspecionado. "A casa é muito silenciosa", comentou ela, tentando quebrar a barreira. William ergueu o olhar por um segundo. "Ela foi feita para isso. Paz é tudo que eu preciso." Charlotte quis perguntar se ele considerava sua presença uma interrupção dessa paz, mas se conteve. Em vez disso, deu um pequeno gole no café e deixou o silêncio voltar. Ele havia voltado os olhos para o jornal, mas não estava lendo. Por algum motivo, a voz dela continuava em sua mente, suave, sem exageros, natural. Era como se cada palavra que saía de sua boca limpasse um pouco da poeira que ele havia deixado acumular no coração. "Minha irmã disse que você gosta de lavanda", disse ele de repente. Charlotte piscou, surpresa. "É verdade. Mas como ela sabe?" "Você escreveu numa carta", murmurou ele, ainda sem olhar diretamente para ela. "Disse que gostava de livros, costura e lavanda." Charlotte sorriu com ternura. "Achei que ninguém lia aquelas cartas." William se levantou bruscamente. "A maioria das pessoas não lê." Caminhou até o fogão e pegou uma caneca vazia, fingindo procurar algo, mas na verdade estava fugindo da presença dela, do cheiro suave de lavanda que já começava a preencher os cômodos, daquela sensação desconfortável de que, se ficasse mais um minuto perto dela, poderia ceder. Charlotte não insistiu na conversa. Em vez disso, ergueu os olhos e o observou em silêncio. A rigidez nos ombros, o modo como evitava o contato visual, o cuidado desajeitado com que colocava a caneca sobre o balcão. Ele não era cruel, ele era ferido. E feridas, ela sabia, muitas vezes gritavam em silêncio. Naquela primeira manhã, não houve sorrisos trocados, nenhum gesto de aproximação, mas havia algo no ar, sutil, como o cheiro do café, como o farfalhar das folhas do lado de fora da janela, algo que nenhum dos dois sabia nomear, mas que estava crescendo. Um fio invisível, frágil, mas persistente. E foi sobre esse fio que Charlotte decidiu caminhar.
A tarde descia lentamente sobre os campos do Texas, tingindo o céu com tons de âmbar e ferrugem. Dentro da casa, o tempo parecia diferente, suspenso, quase parado. Charlotte caminhava descalça pelo assoalho de madeira, sentindo os rangidos suaves sob seus pés. Com cada cômodo que atravessava, percebia o quanto a casa era mais um abrigo de memórias contidas do que um lar vivo. As janelas estavam sempre entreabertas, como se a luz fosse uma intrusa indesejada. Os móveis pesados e escuros pareciam ter sido dispostos por alguém que queria ocupar espaço, mas não realmente habitar. Tudo era funcional, mas desprovido de afeto. Havia quadros, sim, mas todos frios. Cavalos, retratos de desconhecidos, paisagens sem cor. No hall principal, um piano coberto por um lençol branco chamou sua atenção. Ela se aproximou com delicadeza, puxando o tecido e passando os dedos pelas teclas empoeiradas. Uma nota escapou. Um som suave, trêmulo, ecoou pela sala como um suspiro antigo. Charlotte sorriu levemente, como se tivesse encontrado uma carta esquecida no fundo de uma gaveta. Era o primeiro som vivo que aquele espaço fazia. Continuou explorando devagar. Em um pequeno armário perto da escada, encontrou uma caixa cheia de livros antigos, empoeirados, gastos pelo tempo, mas alguns ainda legíveis. Seus dedos traçaram os títulos com reverência: clássicos ingleses, contos rurais, poemas melancólicos. Um deles, Jane Eyre, tinha a lombada rasgada, e ela o abraçou instintivamente, como se tivesse reencontrado uma parte de si mesma. Subiu até a biblioteca do segundo andar, guiada por um instinto que não conseguia explicar. Lá encontrou mais estantes, dessa vez quase vazias. As cortinas pesadas bloqueavam a luz, e o cheiro de madeira antiga e solidão preenchia o ar. Charlotte abriu as janelas, mesmo sabendo que William não aprovaria. Ela sentiu a brisa morna invadir o quarto e bagunçar seus cabelos, como se a casa estivesse despertando aos poucos. Mais tarde, no quarto, sentou-se no sofá gasto aos pés da cama com o livro nas mãos. Vestia apenas uma simples camisola branca, e o cabelo estava preso em um coque solto. Começou a ler em voz alta, devagar, como fazia nas noites frias do orfanato. Aquilo era sua oração, seu ritual, sua forma de sobreviver. Não sou um pássaro, e nenhuma rede pode me prender. Sou um ser humano livre, com vontade própria. Lá fora, os grilos cantavam, e, escondido atrás da porta entreaberta no corredor, William ouvia. Não sabia ao certo por que havia subido. Dissera a si mesmo que era só curiosidade. Queria saber se ela estava incomodada, se já pensava em ir embora. Mas a verdade era outra. Quando a voz dela cortou o silêncio da casa como um fio de ouro na escuridão, ele parou e escutou. A suavidade, a entonação, a maneira como ela dava vida às palavras. Aquilo o desmontava por dentro. Ela não fazia ideia de que estava sendo ouvida, e talvez por isso soasse tão genuíno, tão diferente de tudo que ele já conhecera. William encostou a cabeça na parede de madeira, olhos fechados. Por que essa mulher o afetava tanto? Por que a imagem dela lendo, com os pés recolhidos no sofá, parecia mais íntima do que qualquer toque? Charlotte, por sua vez, permaneceu ali, imersa nas páginas, mas algo dentro dela começava a perceber que o silêncio daquela casa não era apenas ausência de ruído, era um pedido. A casa respirava silêncio, mas não o mesmo de antes. Havia algo novo no ar, uma vibração sutil, como se cada parede começasse a registrar sua presença. Charlotte passou o dia rearranjando pequenos detalhes, um vaso com flores secas no aparador da escada, cortinas abertas na sala, um pano perfumado com lavanda passando sobre os móveis antigos. Silenciosamente, ela costurava vida à estrutura esquecida da casa, e naquela noite, quando a escuridão caiu sobre os campos como um véu espesso, Charlotte voltou ao seu ritual, tomou um banho quente, prendeu o cabelo com uma fita azul
e vestiu uma camisola branca de algodão com rendas delicadas no busto. Ela não pensava em seduzir, pelo menos não diretamente, mas havia algo na maneira como seus gestos fluíam. Sua doçura natural provocava sem intenção. Sentou-se no mesmo sofá da noite anterior, ligou o abajur e abriu o livro. Sua voz suave encheu o cômodo. E assim, mesmo no meio da tempestade, ela escolheu ficar, não porque era fácil, mas porque havia amor. No corredor, encostado na parede como um homem em conflito com o próprio corpo, William Carter escutava. O som da voz dela parecia atravessar a madeira, rompendo defesas que ele nem sabia que ainda existiam. Seus olhos se fecharam involuntariamente, enquanto as palavras dela vibravam em seus ouvidos, como se cada sílaba tivesse o poder de dissolver os muros mais antigos que ele havia erguido. Tentou não imaginar a cena, mas falhou. A cada palavra lida, a imagem de Charlotte ganhava forma nítida, sentada, os joelhos juntos, pés descalços sobre o tapete, a camisola revelando a curva suave das pernas e o início da clavícula, a luz quente do abajur beijando sua pele, os olhos baixos, mergulhados em sentimentos que só os livros sabiam nomear. William esfregou o rosto, irritado consigo mesmo. Ele estava cedendo, pior, estava desejando. E não era apenas físico, era algo mais profundo, algo que vinha da forma como ela olhava para a casa, como tratava os objetos, como segurava uma xícara com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Memórias começaram a assombrá-lo. Sua mãe, que um dia fora como Charlotte, doce, persistente, cheia de esperança, e o dia em que seu pai esmagou tudo aquilo com palavras duras e silêncios eternos. Desde então, William havia prometido que não precisaria de mais ninguém. Nunca mais. Mas lá estava ela, e ele já precisava dela, mesmo que não admitisse. Naquele momento, Charlotte fechou o livro devagar. Não sabia por quê, mas sentiu como se estivesse sendo observada. Seu coração pulou um batimento silencioso, como se os sentidos reconhecessem uma presença invisível. Virou o rosto em direção à porta, mas não havia ninguém. Ainda assim, sorriu. Um sorriso tímido e secreto, como se sua alma tivesse ouvido algo que seus ouvidos não captaram. Lá fora, William se afastava em silêncio. Seus passos eram lentos, como se cada centímetro separando-o dela exigisse um esforço sobre-humano. Ele queria voltar, queria entrar naquele quarto e sentar-se ao lado dela, mas ainda não estava pronto. Não ainda. O sol ainda bocejava no horizonte quando Charlotte desceu para a cozinha. O cheiro de pão fresco misturava-se à fragrância leve de lavanda que ela aplicara nos pulsos. Usava um vestido azul claro, com mangas franzidas e um laço na cintura. Os cabelos estavam presos em um coque solto, deixando à mostra a nuca. Ela não fazia ideia do impacto que aquela imagem teria. William já estava ali, sentado como de costume na cabeceira da mesa, mas naquele dia seus olhos a seguiram com mais intensidade do que ele jamais havia permitido. E foi nesse momento, ao se aproximar com um sorriso suave, que ele sentiu o desejo, a inquietação, o conflito. "Bom dia, William", disse ela com aquele tom doce e firme que começava a soar como música aos seus ouvidos. Ele pigarreou, tentando parecer indiferente. "Bom dia." O silêncio entre eles dessa vez era diferente. Não era desconforto, era tensão, daquele tipo que paira entre duas pessoas quando há algo não dito, não tocado, mas intensamente presente. Charlotte serviu o café com delicadeza, sentando-se bem à sua frente. Os olhos de William se demoraram por um segundo no laço na cintura do vestido dela, no jeito como seus dedos mexiam o açúcar na xícara. Pequenos gestos, quase inocentes, mas para ele eram uma tortura. "Dormiu bem?" ela perguntou, cortando um pedaço de pão. "Sim", respondeu rápido demais, desviando o olhar. Charlotte percebeu o desconforto, mas não insistiu.
apenas sorriu e deu uma pequena mordida no pão quente, soltando um leve quase involuntário, mais íntimo do que qualquer palavra que já tivessem trocado. William quase derrubou a xícara. A cozinha estava arrumada, banhada pela luz suave da manhã. O sol entrava pelas janelas abertas, revelando partículas de poeira dançando no ar. O espaço antes frio e impessoal agora parecia um lar, e William odiava admitir, mas aquilo despertava algo nele, algo em tudo nele, porque o que Charlotte estava fazendo pouco a pouco era ocupar espaços, primeiro com silêncio, depois com sorrisos, agora com sentidos e rituais, e o mais perigoso, ela não estava tentando nada, ela simplesmente era. Charlotte o olhava às vezes como se enxergasse além da superfície, como se soubesse que por trás da barba por fazer e do jeito rude de falar havia um homem solitário, e isso o desconcertava. Ele tentou focar no jornal, mas a voz dela ainda ecoava em sua mente. A leitura da noite anterior, o som das páginas virando, a curva do pescoço quando ela se inclinava para reler um trecho. O desejo crescia, e com ele, o medo. Preciso sair cedo hoje, disse abruptamente levantando-se. Charlotte ergueu os olhos, surpresa. Já? Nem são 7 horas. Tenho coisas para fazer no campo. Ele evitou olhar em seus olhos, pegou o chapéu, a chave do celeiro e caminhou em direção à porta com passos firmes. Charlotte permaneceu sentada, o café esfriando entre seus dedos. Suspirou sem amargura. Sabia reconhecer um coração em fuga. Já tinha visto muitos, mas também sabia o que fazia um coração voltar. E lá fora, enquanto William cruzava o alpendre, o perfume dela ainda impregnava sua camisa. Ele parou por um momento, mas não voltou. Ainda não. O som da água corrente preenchia a cozinha naquela tarde. Charlotte, com um avental atado à cintura e as mangas arregaçadas, lavava a louça com movimentos lentos, quase hipnóticos. O vapor subia da pia, envolvendo o ambiente numa névoa morna e silenciosa. No velho rádio do balcão, uma melodia instrumental tocava suavemente, como se a casa, enfim, começasse a aprender a suspirar. Lá fora, William acabava de recolher os cavalos no celeiro. Suado, exausto, a camisa parcialmente aberta e as botas cobertas de poeira, caminhava em direção à cozinha, sem saber exatamente o porquê. Talvez fosse fome, talvez sede, talvez o cheiro. Mas lá no fundo, ele sabia, era ela. Ao entrar, viu-a de costas. Charlotte parecia flutuar. Os cabelos soltos, presos apenas por uma fita, a curva do pescoço à mostra, os braços molhados pela água morna. A luz alaranjada do entardecer entrava pela janela e beijava sua pele com uma ternura que o fez parar, apenas olhar. Charlotte, mesmo de costas, sentiu. O ar mudou. O espaço atrás dela se encheu de presença, de calor. Virou-se devagar, segurando um prato ainda molhado nas mãos. E lá estava ele, o olhar fixo, intenso, faminto, mas contido. William não disse nada, apenas deu 2 passos à frente. Silêncio. O prato escorregou levemente. Ela o segurou firme, mas seus olhos, agora presos aos dele, não sabiam mais onde pousar. William se aproximou. Muito. Perto o bastante para que ela sentisse o cheiro de terra, de suor, e algo que era só dele. Levantou a mão, quase inconscientemente, e os dedos pairaram sobre a alça do avental dela, quase tocando, quase. Charlotte prendeu a respiração. Seu coração disparou, mas então ele viu o próprio reflexo na janela ao lado. 2 olhos intensos, mas confusos. Um homem dividido entre o que deseja e o que teme. William recuou como se tivesse sido empurrado por dentro. Baixou a mão, pigarreou e falou com a voz rouca. A água está quente? Charlotte piscou, tentando recuperar o fôlego. Está, sim. Ele assentiu, sem olhá-la diretamente. Pegou um copo da prateleira e o encheu com água fria.
Bebeu como quem tenta apagar o fogo que subia por dentro. Boa noite, disse, já virando de costas e indo embora. Charlotte permaneceu parada por alguns segundos, as mãos ainda molhadas. O prato agora repousava na pia. Ela sabia que naquele instante ele havia travado uma batalha e que ela quase tinha vencido. O sol já nascia quando William montou em seu cavalo e partiu para os campos. O céu estava limpo, o ar seco, e o silêncio só era quebrado pelo som dos cascos contra a terra batida. Ele precisava de distância, de trabalho pesado, de suor. Precisava esquecer. O desejo vinha crescendo como erva daninha. Incontrolável. E não era só atração, era um tipo de posse silenciosa, e isso o enfurecia. Não com ela, com ele mesmo. Ela é só uma mulher, repetia mentalmente, os punhos cerrados sobre as rédeas. Você viveu sem ninguém por anos, pode continuar assim. Mas a memória da noite anterior o traía, a imagem dela lendo, a camisola colada ao corpo pela brisa, a curva do pescoço iluminada pelo abajur, a voz suave narrando histórias de amores proibidos. Era insuportável esquecer, e completamente impossível resistir. Lá nos campos, tudo parecia indiferente à tempestade que ele vivia por dentro. O gado se movia à distância. Os cavalos pastavam em silêncio. William agachou-se para consertar a cerca do curral, tentando se concentrar no trabalho. O ar estava pesado e o suor escorria por sua nuca, misturando-se à poeira. Cada martelada no prego era uma tentativa de silenciar o coração, mas não adiantava. O perfume dela, lavanda com um toque adocicado de baunilha, ainda impregnava sua camisa, mesmo depois do banho da noite anterior, mesmo depois de esfregar as mãos com sabão na pia do celeiro. De repente, ele se levantou, jogando o martelo de lado. Precisava respirar. Subiu até o ponto mais alto da propriedade, onde o vento soprava mais forte. Tirou o chapéu, passou as mãos pelos cabelos úmidos e ficou ali, imóvel, tentando entender por que uma mulher que mal conhecia podia desestabilizá-lo tanto. A resposta estava dentro dele. Porque Charlotte não estava apenas morando em sua casa agora. Ela estava começando a morar em suas memórias. E isso era perigoso. William voltou para casa ao entardecer, os ombros mais pesados do que quando havia saído, o rosto marcado pelo sol e pela dúvida. Entrou pela porta dos fundos em silêncio e viu o corredor limpo e iluminado. Sobre a mesa, uma pequena toalha de crochê que não estava ali antes. No canto, um buquê de lavanda recém-colhida. Sentiu a aroma antes mesmo de perceber que ela estava ali. E estava. Charlotte, de costas para ele, dobrava algumas roupas na sala de estar. Um vestido branco leve, os pés descalços sobre o tapete. Virou-se devagar, como se tivesse sentido a respiração dele no ar. Os olhos se encontraram. Nenhuma palavra. Apenas aquele olhar que dizia tudo o que nenhum dos dois ousava confessar. William desviou o olhar e subiu correndo as escadas. Entrou no quarto, jogou o chapéu na cama e foi direto para o banheiro. Abriu a água fria, tirou a camisa como se o tecido queimasse e entrou sob o jato gelado. Mas nem a água era capaz de apagar o que queimava há dias, e agora consumia cada parte dele. Os dias seguintes chegaram envoltos em uma calma estranha. William continuava saindo cedo e voltando tarde, como se os campos fossem o único lugar onde ainda conseguia respirar. Mas por trás daquela fuga havia algo inegável. A casa já não era mais a mesma. Charlotte se movia pelos cômodos, como se compreendesse a alma do lugar, antes mesmo que ele falasse. Não tentava mudar tudo de uma vez. Sabia que homens como William não respondiam bem a mudanças bruscas. Em vez disso, deixava marcas suaves, quase invisíveis, mas sentidas. Na sala de estar, tirou as cortinas pesadas e as substituiu por tecidos leves que dançavam ao vento e deixavam a luz entrar. Colocou almofadas florais no sofá,
Organizou os livros na estante por gênero, como fazia no orfanato. No centro da mesa, um vaso com ramos de lavanda fresca perfumava o ar que subia pelas escadas. Na cozinha, começou a preparar o café da manhã com mais cuidado. Pão caseiro com mel, frutas cortadas em pequenas tigelas de cerâmica, manteiga batida com ervas. Não por obrigação, mas porque cozinhar para ela era uma forma de dizer: eu vejo você, mesmo quando a outra pessoa não sabia como responder. Numa manhã, William entrou e notou tudo: o aroma, a mesa, o pano de prato bordado à mão com a palavra lar costurada no canto. Mas não disse nada, sentou-se, comeu em silêncio e saiu. Charlotte apenas observou. Já sabia que, em homens como ele, o silêncio às vezes dizia mais que 1000 palavras. No quarto, ela abriu as janelas que estavam fechadas há anos, deixou o vento entrar, substituiu os lençóis por outros de algodão branco com rendas nas bordas. No canto, colocou um pequeno banquinho com uma pilha de livros. No criado mudo, uma vela aromática. Era como se cada objeto dissesse: agora alguém vive aqui. E embora William não dissesse nada, ela sabia que ele percebia, pelo jeito como ele passava os dedos distraidamente sobre a mesa limpa, pelo modo como olhava para os livros que antes ignorava, pela vez em que parou diante da sala iluminada e simplesmente a observou. Charlotte também sentia que algo estava mudando, que cada flor colocada em um vaso era, na verdade, uma tentativa de alcançar o coração dele por dentro, sem invadir, sem exigir, apenas permanecendo. E talvez o gesto mais transformador tenha sido o mais simples. Em uma tarde nublada, ela colocou uma cadeira de balanço na varanda. Ao lado, um cobertor dobrado, uma xícara de chá fumegante e um pequeno bilhete escrito à mão. Às vezes, tudo o que precisamos é de um lugar para sentar e sentir. Ela não estava em casa naquele momento. Tinha ido até o celeiro levar uma cesta de pães ao caseiro. Mas quando William subiu na varanda e viu aquilo, parou. Leu o bilhete. Sentou-se. Ficou ali por 20 minutos, sem pressa, sem defesas. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se apenas existir. O dia tinha sido longo. William voltou mais cedo do que o habitual dos campos, a chuva ameaçando cair, e o ar carregava o cheiro de terra molhada que despertava velhas memórias. Entrou pela porta lateral, enxugando o suor da testa com as costas da mão e foi direto para o quartinho ao lado da lavanderia, onde geralmente deixava suas roupas de trabalho. Ele precisava urgentemente de um banho. O calor do próprio corpo o incomodava, mas não tanto quanto a confusão dentro de si. Foi então que ele viu. Sobre o banco de madeira, cuidadosamente dobrado, estava o vestido de algodão branco que Charlotte usava nas tardes mais quentes, simples, com detalhes bordados à mão e um cinto de tecido amarrado em laço. Ele o reconheceu na hora. Seu coração deu um salto, e por um momento, William ficou paralisado. Havia algo profundamente íntimo naquela peça de roupa, como se ela tivesse deixado ali, não apenas o tecido, mas uma parte de si mesma. Ele olhou ao redor. A casa estava em silêncio. Ela provavelmente estava no andar de cima, ou talvez no jardim, colhendo lavanda como às vezes fazia. Sem pensar, estendeu a mão, tocou o vestido. O algodão era macio, ainda quente. O perfume dela subiu, inundando seu espaço como uma avalanche silenciosa. Lavanda, pele limpa, doçura. William fechou os olhos e levou o tecido ao rosto. Respirou fundo. Deus, o que ela estava fazendo com ele? O desejo, contido por dias, espalhou-se como fogo. Não era apenas físico, era algo mais. O jeito como ela sorria para ele mesmo quando ele não respondia, o modo como arrumava os livros, como falava com as flores, como cantarolava baixinho enquanto lavava a louça. Ela era a luz, e ele, um homem que passara tanto tempo nas sombras. Já não sabia como reagir a tanta claridade. Apertou o vestido entre os dedos, como se isso pudesse acalmar a tempestade que rugia dentro de si.
Mas era inútil. Precisava se controlar. Deixou o tecido de lado e caminhou rapidamente até o banheiro. Tirou a camisa às pressas, jogando-a no chão, e ligou o chuveiro na temperatura máxima. Água fria, gotas cortantes, mas nem isso podia apagar o fogo. Encostado na parede, olhos fechados, respirando com dificuldade, William tentou lembrar quem era antes dela. Quando o silêncio bastava, quando não sentia nada, mas agora sentia, cada vez mais, e estava cada vez mais perto de perder o controle. A noite caiu lentamente, como se o céu hesitasse em apagar o último traço de luz. Dentro da casa, Charlotte terminava de preparar o jantar com movimentos suaves, quase ritualísticos. Suas mãos hábeis temperavam o frango com ervas, enquanto o arroz cozinhava na panela de ferro. O aroma de alecrim e alho dourado preenchia o ar, criando uma atmosfera quente, íntima, quase perigosa. Ela subiu rapidamente, trocou o vestido sujo por um discreto, bege, com detalhes florais nos punhos. Prendeu o cabelo num coque solto, deixando duas mechas caírem naturalmente sobre o rosto. Nada nela gritava tensão, e ainda assim, tudo nela clamava. William desceu as escadas e parou no último degrau. Ela estava de costas, colocando a travessa sobre a mesa. O cheiro, o som do tecido deslizando sobre a madeira, o sussurro de suas roupas contra o corpo. Cada detalhe parecia meticulosamente calculado, embora ele soubesse que não era. Era pior, era natural. Sentou-se à mesa, a respiração mais curta do que o habitual. Charlotte se virou, um leve sorriso nos lábios, e serviu uma porção de arroz no prato dele. Espero que esteja com fome. Estou, respondeu suavemente, quase rouco. O jantar começou em silêncio. Apenas o som dos talheres contra os pratos e os dois corpos ocupando espaços a milímetros de distância, mas carregados de eletricidade. William tentou comer, tentou olhar para qualquer lugar que não fosse o decote sutil do vestido dela, ou a forma como seus lábios se moviam ao mastigar. Mas o pior era o cheiro. O mesmo perfume que impregnava o vestido na lavanderia agora dançava no ar ao seu redor. Lavanda, mel e desejo. Charlotte não disse nada, mas seus olhos pousavam sobre ele com uma doçura desconcertante, como se já soubesse o caos que estava causando, e ainda assim escolhesse permanecer em silêncio. Está gostoso? Ela perguntou, quebrando o ar tenso com leveza. Está ótimo, disse ele sem levantar os olhos. Como tudo o que você faz. Foi rápido, involuntário, mas ela ouviu e corou. William notou o rubor nas bochechas dela e se amaldiçoou em silêncio. Pegou o copo de água e bebeu como se fosse álcool. Ela estava enlouquecendo e não fazia ideia. Ou fazia? Quando Charlotte se levantou para pegar uma travessa extra, passou atrás dele. Um movimento leve, uma distância mínima, mas suficiente para que seus braços quase se tocassem. Ele prendeu a respiração. Sentiu o calor da pele dela, mesmo sem contato. E naquele momento, tudo o que queria era se virar, puxá-la para perto e se render. Mas não fez isso. Levantou-se, empurrou a cadeira devagar e soltou um suspiro abafado. Preciso sair um pouco, tomar um ar. Charlotte o olhou, confusa, ainda com o pano de prato nas mãos. Aconteceu alguma coisa? Não, mentiu. Só preciso clarear a mente. Saiu. Fechou a porta com cuidado, como se qualquer som pudesse quebrar o que estava sendo construído por dentro. E do lado de fora, na escuridão da varanda, William olhou para o céu estrelado, o peito arfando. Não havia vento, mas dentro dele, uma tempestade. A casa dormia em silêncio, mas nem todos lá dentro conseguiam fazer o mesmo. O relógio marcava quase 22 horas quando Charlotte acendeu o abajur da sala e se acomodou no lugar de sempre, no sofá como quem busca refúgio num ritual já sagrado.
O livro no colo era um velho amigo, um romance clássico com páginas amareladas e o cheiro do passado que ela tanto amava. Estava exausta, mas sua alma ansiava por palavras, por histórias. Era nelas que encontrava paz e, ultimamente, era nelas que sentia que alguém a ouvia. Mesmo que esse alguém nunca dissesse uma palavra. Vestia uma camisola leve de algodão, azul clara, com detalhes rendados nas mangas. Os cabelos soltos caíam em ondas sobre os ombros, ainda úmidos do banho recente. Seus pés, encolhidos sob o corpo, estavam descalços, sobre o tapete macio. Ela abriu o livro com um suspiro e começou a ler suavemente em voz alta. Ele não sabia o nome daquele sentimento, mas sabia que toda vez que ela entrava na sala, o mundo parava e o silêncio se tornava uma necessidade. No topo da escada, William Carter parou. Tinha acabado de voltar da cidade. A reunião com o fornecedor tinha se prolongado, e ele ainda usava o casaco escuro, o cabelo despenteado pela pressa. Mas assim que empurrou a porta da frente e ouviu aquela voz vindo da sala, tudo ao redor perdeu importância. Desceu os degraus em silêncio, os olhos fixos na imagem diante dele. Charlotte, sentada ali, banhada pela luz suave do abajur, parecia mais uma personagem do que uma leitora. A camisola delineava suavemente suas curvas, mas era sua expressão, serena, entregue, completamente alheia ao impacto que causava Griffith, que fazia o coração dele bater mais rápido. Ela continuava lendo, sem saber que estava sendo observada. Ele queria tocá-la, não impulsivamente, mas como quem toca algo sagrado, com as mãos abertas e o coração exposto, o medo da rejeição no olhar. William ficou ali parado, como se a voz dela o tivesse amarrado com fios invisíveis. A cada palavra que ela lia, parecia que estava desvendando seus pensamentos, como se cada trecho falasse diretamente com ele. E então, num gesto leve, ela puxou o cabelo para o lado, expondo a curva nua do pescoço. Foi demais. Ele deu um passo, depois outro. Charlotte finalmente o viu. Levantou os olhos do livro e encontrou o olhar dele. Silêncio. Começou ele, mas a voz falhou. Ela fechou o livro lentamente, como se compreendesse o que ficou por dizer. O ar entre eles era denso, vibrava. Ele estava perto, perto o suficiente para sentir o calor da pele dela, o doce perfume de lavanda, o som acelerado da respiração contida. Por um momento, o mundo parou. E então, William estendeu a mão e tocou o encosto do sofá, como se precisasse de apoio para não se perder completamente. Mas não a tocou. Ainda não. O tempo parecia prender a respiração quando os olhos de William encontraram os de Charlotte. A sala antes silenciosa agora vibrava com uma tensão invisível, mas pulsante. Havia um universo inteiro comprimido entre duas almas, e naquele momento, tudo que tinha sido contido começou a desmoronar. William se aproximou, devagar, como se cada passo em direção a ela fosse uma escolha definitiva. Charlotte permaneceu sentada, mas seu peito subia e descia mais rápido. Seus dedos apertavam o livro fechado, não por medo, mas por antecipação. Um calor suave espalhou-se por sua pele, o tipo de arrepio que antecede uma tempestade. Ele parou diante dela. Os olhos, sempre tão frios, agora queimavam, não de raiva nem de orgulho. Era desejo, confuso, incontrolável, real. Você me deixa louco, disse ele rouco, quase num sussurro. Charlotte entreabriu os lábios, mas nenhuma palavra saiu. Apenas seu olhar respondeu. Um olhar que dizia, então pare de fugir. E ele parou. A mão de William tocou o rosto dela como quem pede permissão. Um toque lento, os dedos deslizando pela bochecha até o cabelo. Charlotte fechou os olhos, sentindo o arrepio que o gesto provocava. A pele dele era quente, um pouco áspera, mas a emoção era suave, quase reverente. Quando seus lábios se encontraram, não houve pressa. Foi lento,
dolorosamente terno, como dois mundos colidindo devagar, descobrindo as rachaduras, os encaixes, os vazios. Um beijo profundo, cheio de significados não ditos, e ainda assim, mais real do que qualquer confissão. William a puxou para mais perto, os braços envolvendo sua cintura com firmeza, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Charlotte se entregou sem medo, como alguém que esperou por esse momento a vida inteira, mesmo sem saber. Entre beijos e respirações entrecortadas, ele a ergueu com facilidade e subiu as escadas, como se soubesse exatamente para onde ir, os olhos nunca deixando-os dela. Na porta do quarto, hesitou. Ela tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. "Eu quero", sussurrou. E a última barreira caiu. O quarto se encheu de uma luz amarelada, sombras suaves dançavam nas paredes. Seus corpos se descobriram em silêncio, com mãos explorando caminhos e olhares dizendo mais do que palavras. Charlotte era calor, entrega, poesia viva. William era urgência, cuidado, redenção. A camisola caiu lentamente. As camadas de orgulho, dor e solidão caíram com ela. Ele beijou seus ombros, suas clavículas, as cicatrizes invisíveis que o tempo havia deixado nela. E ela respondeu com toques que diziam: "Eu vejo quem você é e não fujo disso." Eles fizeram amor como quem encontra um lar. Naquela noite, não houve promessas. Apenas a certeza de que, depois daquele momento, nada mais seria igual. E quando seus corpos se aquietaram, entrelaçados nos lençóis ainda bagunçados, o silêncio retornou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um novo silêncio, de pertencimento, de paz. A madrugada se despediu em tons suaves, enquanto os primeiros raios de sol tocavam as janelas da fazenda Carter. A luz entrou devagar, gentilmente, como se soubesse que algo sagrado havia acontecido ali dentro. Nos lençóis ainda desfeitos, os corpos de William e Charlotte permaneciam lado a lado, envoltos em um novo e confortável silêncio. A respiração dele, antes sempre pesada, agora era calma, e ela sorriu sem abrir os olhos. O quarto exalava um misto de lavanda, calor e algo mais difícil de nomear. Algo como pertencimento. William acordou primeiro, virou-se devagar, apoiando o cotovelo no travesseiro, e simplesmente a observou. Charlotte dormia com uma leveza que o desarmava. Seus cabelos espalhados pelo travesseiro, uma das mãos estendida como se procurasse por algo, mesmo em seus sonhos. O contorno levemente entreaberto dos lábios, a pele corada pelo calor do lençol. Ela era linda, mas mais do que isso, ela era real. Ele nunca havia se permitido ver uma mulher assim, sem armaduras, sem jogos, a verdade nua, em toda a sua vulnerabilidade. E foi ali, naquele momento, que William entendeu. Não era apenas desejo, nem só afeto. Era amor. Assustador, sim, mas inevitável. Charlotte abriu os olhos devagar, sentindo o peso do olhar dele sobre si. Encontrou os olhos cinzentos de William e, diferente de antes, havia uma nova ternura neles, quase tímida. "Está me olhando como se tivesse descoberto um segredo", disse ela com voz de sono. "Descobri", respondeu ele sem sorrir, mas com um olhar aquecido. Ela se aproximou, os dedos deslizando suavemente pelo braço dele. "E vai me contar?" William suspirou. "Não sei quando aconteceu." Charlotte o encarou, sem desviar os olhos. "Quando o quê?" Ele levou a mão ao rosto dela, traçando a linha do maxilar com o polegar. "Quando me apaixonei por você." Ela prendeu a respiração por um momento. Os olhos brilharam, mas ela não respondeu de imediato. Queria sentir aquelas palavras ecoando na pele, no peito, na alma inteira. William continuou. "Lutei contra isso. Juro que lutei. Eu sei. Mas não consigo mais." Ele sorriu, enfim. Um sorriso pequeno, sincero, levemente torto, como se ainda estivesse aprendendo a ser leve.
Eu quero você, Charlotte, por completo. E o seu medo? Perguntou ela, a voz trêmula. Ele ainda está aqui, mas agora tem você do outro lado, e isso muda tudo. Charlotte deslizou a mão até o rosto dele e o beijou com ternura. Eu também quero. Uma família. Uma casa que cheira a café e lavanda. Um amor que não precise se esconder. Eles se abraçaram e por alguns segundos o mundo lá fora desapareceu. Tudo o que importava estava ali, naquele quarto, naquela manhã, naquele amor que finalmente tinha um nome. Os dias que se seguiram vieram com uma nova leveza, como se a própria terra da fazenda reconhecesse a mudança que havia acontecido dentro daquela casa. O céu parecia mais azul, os ventos mais suaves. E William Carter, ele já não era mais o mesmo homem. Não que tivesse mudado de uma hora para outra, seus hábitos continuavam os mesmos. Acordava cedo, cavalgava pelos campos, conferia as cercas, supervisionava os animais. Mas o olhar, seu olhar agora repousava sobre as coisas com uma calma que antes não existia. E havia também os pequenos gestos. Ele deixava bilhetes sobre a mesa do café, cuidava do cavalo de Charlotte antes de suas cavalgadas. Passava a mão nos cabelos dela distraidamente, enquanto ela lia aos pés da cama, e às vezes, nos momentos mais silenciosos, encostava sua testa na dela e apenas respirava. Charlotte, por sua vez, florescia. Ela já não transformava apenas a casa, mas também o entorno. Plantava flores no jardim da frente, pintava os vasos, convidava os trabalhadores para jantares simples na varanda. E William sentava-se ao lado dela, o braço apoiado nas costas da cadeira, com um meio sorriso nos lábios, como se dissesse: este é o lar que eu não sabia que precisava. Eles começaram a construir o que Charlotte sempre sonhou. Uma vida feita de afeto, presença e constância. E não havia necessidade de grandes declarações diárias. O amor se manifestava no não dito, num olhar atravessando a cozinha, num beijo demorado antes de dormir, numa mão propositalmente colocada sobre a outra. Numa tarde, enquanto limpavam o celeiro velho para uma pequena comemoração com os trabalhadores da fazenda, Charlotte tropeçou em um pedaço solto de madeira. William, rápido como sempre, a segurou pela cintura. Seus olhos se encontraram. Eles riram. Você tem estado um pouco descuidada ultimamente, ele provocou, com um brilho travesso nos olhos. Ou talvez seja você me distraindo demais. Ela respondeu, corando. William a puxou devagar para mais perto. Achei que não era capaz disso. Disso o quê? De amar alguém assim. Assim como? Com tudo, com o passado, com as manias, com os medos, com a alma inteira. Charlotte não respondeu, apenas apoiou a cabeça em seu peito e ouviu o coração que por tanto tempo vivera atrás de muros, agora bater livre. E por ela. Mais tarde, naquela mesma noite, eles caminharam de mãos dadas pela trilha de terra, atrás da casa. O céu estava cheio de estrelas e a brisa carregava o perfume de jasmim dos campos. William parou no meio do caminho. Olhou para ela. Quero envelhecer ao seu lado. Charlotte sorriu, os olhos marejados. Então vamos plantar amor todos os dias e colher juntos. Eles se abraçaram por muito tempo, como se soubessem que o que estavam construindo ali não era apenas um romance. Era o renascimento do amor verdadeiro, daquele que não chega com promessas vazias, mas com a decisão diária de ficar. A noite chegou tranquila, derramando sua escuridão azulada sobre a fazenda como um manto de paz. O vento soprava devagar, trazendo o aroma das flores recém-regadas do jardim. Dentro da casa, tudo estava quieto, mas não vazio. Havia calor nos cantos, risos suaves pelos corredores, e algo mais, algo que só quem ama em silêncio reconhece: a espera. William terminava alguns papéis no escritório quando ouviu a voz dela, suave, melódica, hipnótica. Subiu as escadas sem pressa,
guiado pelo som, como se seguisse uma melodia que conhecia de cor. Ao chegar ao quarto, parou na porta. Charlotte estava sentada no centro da cama, a luz do abajur lançando um brilho dourado sobre seus ombros nus. Usava uma camisola de cetim creme que deslizava pela pele como uma segunda camada. Seu cabelo, solto e levemente ondulado, caía naturalmente pelas costas de forma provocante. Ela segurava um livro aberto e lia em voz alta. E ao olhá-la, ele percebeu. Todo o tempo perdido havia valido a pena. Se o destino era terminar ali, naquela noite, naquele corpo, naquele amor. William sorriu levemente, encostado no batente da porta, observando-a sem ser notado por alguns segundos. Cada movimento dela era uma dança. O jeito como virava as páginas, como umedecia os lábios com a ponta da língua antes de ler o próximo parágrafo, como movia o tornozelo debaixo dos lençóis, uma inquietação quase infantil, e tudo aquilo era dele. Está me seduzindo de propósito? Ele perguntou, a voz carregada de desejo. Charlotte fechou o livro devagar, sem tirar os olhos dele. E se eu estiver? William se aproximou lentamente, como um predador prestes a se render. Então está fazendo isso muito bem. Sentou-se ao lado dela e deslizou os dedos pelo braço nu, sentindo a pele dela estremecer sob seu toque. Charlotte sorriu, o olhar firme, mas doce. Aprendi com você que não preciso gritar para ser ouvida. Ele a puxou suavemente, colando seus corpos com cuidado, com reverência. E eu aprendi com você que um lar é onde o amor vive. Eles se beijaram como se fosse a primeira vez, ou a última, ou as duas ao mesmo tempo. Suas mãos se exploraram devagar, seus corpos se reconheceram outra vez, mas agora sem medo, sem muros, sem dúvidas. Foi reconexão, foi certeza, foi um amor que resiste ao tempo, à solidão, à desconfiança, e renasce ainda mais forte na delicadeza de uma noite comum. Horas depois, com os corpos entrelaçados e as respirações sincronizadas, Charlotte quebrou o silêncio. Posso ler mais um capítulo? William a puxou para mais perto, a cabeça dela em seu peito. Só se prometer me amar como o personagem ama. Ela sorriu, os olhos se fechando lentamente. Não preciso fingir ser nenhum personagem para isso, William. Por quê? Porque eu já te amo como ninguém jamais amou. E assim, naquela madrugada tranquila, entre beijos, páginas viradas e promessas sussurradas, eles se amaram novamente, como marido e mulher, como amantes, como dois corações que finalmente se encontraram no mesmo ritmo. Quantas vezes você já escondeu seu afeto só porque achou que a outra pessoa não saberia o que fazer com ele? Quantas vezes você ficou em silêncio mesmo quando seu coração transbordava? E se o amor verdadeiro não for sobre quem chega gritando, mas sobre quem fica, mesmo quando tudo ainda é silêncio? William e Charlotte nos mostram que, às vezes, o amor não precisa de promessas no começo. Precisa de presença, de paciência, de olhos que enxergam mesmo quando a boca não fala. Agora me diga, você já amou alguém que tinha o coração fechado demais para deixar você entrar? Ou já foi essa pessoa que precisou aprender a amar, quando alguém gentil insistiu em ficar? Comente aqui de onde você está ouvindo essa história. E se em algum momento você sentiu que essa história era sua também. E se isso tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém especial, porque às vezes, uma história assim é tudo o que alguém precisava ouvir para não desistir do amor.